Boa tarde, tudo bem? Enfim, ontem tentei fazer as postagens dos primeiros vídeos para a turma do oitavo ano, né? Pro oitavo, pro sexto, pro sétimo, mas infelizmente a internet não me ajudou em nada, né? Fiquei o dia todo estressado, não consegui produzir, nem fazer, enfim, não consegui resolver nada que eu tinha planejado. Tá, então hoje vamos no nosso primeiro vídeo, que é o vídeo sobre ética e cidadania, do capítulo 2, que é o tema Viver Dignamente, né? E ele é interessante porque ele vai falar do começo ao fim de direitos e deveres, né? Hoje se fala muito mais na sociedade como um todo de direito, mas é preciso também entendermos que nós também temos os nossos deveres, né? E ele é um texto interessante porque o autor ele vai falar sobre a criação da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, né, da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né, vai falar também sobre os direitos do jovem e vai falar também sobre o direito de moradia. Então eu dividi a explicação do capítulo em três partes, né? Progresso, perdão, e desigualdade, direitos humanos, os direitos do jovem e, por último, moradia. Tem um trechozinho do texto que eu gostaria de reproduzir para vocês, né, que ele fala assim: o processo econômico pode ser encarado como algo positivo em uma sociedade, porque comprova nossa capacidade de crescer, aprender e descobrir novos mundos. Então percebam que ele já começa o texto lançando um debate e um desafio para você, né? Que ele fala que o progresso está envolvido com o lado econômico. Então, na maneira que vai se crescendo a economia, então tem que haver uma evolução da sociedade acompanhando esse crescimento. O que a gente observa é que isso não acontece. Por isso que há esse debate, né, caloroso entre socialismo e capitalismo, que vocês vão ver isso, sabe, talvez pela vida inteira. Né? Não vai ser uma discussão que vai acabar amanhã. Né? Pode mudar as posições governamentais, mas essa discussão ela vai continuar sempre constante. Então você tem que estar aberto e bem atento a essas discussões. Cabe a você decidir qual desses lados você vai seguir. Né? Eu costumo dizer, quando me abordam sobre professor de história, que posição política eu estou, eu digo que eu sou professor de história e eu não sou militante partidário. Então eu não entro nessas questões de levar o aluno por um conceito ideológico por um lado ou para o outro. É o aluno, como cidadão, que tem que decidir sobre a sua vida política. É ele que decide. E isso eu acho importante, que é você ter essa liberdade de posicionamento a partir do seu livre-arbítrio. Então, o que o autor ele fala nesse início, né? Ele quer dizer da seguinte maneira: quais são os preços? Que preço o progresso nos ocasiona? Qual o preço que nós pagamos por esse processo? Eu fiz alguns apontamentos da seguinte maneira, né? Correria, porque nós vivemos numa correria do dia a dia, né? Aquelas pessoas que são, né, que tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, né? Então você vive nessa intensa, talvez seja essa correria do dia a dia que as pessoas estão hoje sentindo falta, né? Porque estão acostumadas, né, com aquela loucura do dia a dia do trabalho, né? Sai cedo, chega tarde, né? Mesmo que as pessoas cheguem em casa exaustas, cansadas, hoje elas estão sentindo falta disso, né? Porque aquilo de uma certa forma alimenta ela de alguma maneira, né? Seja positiva ou de esperança, seja qual for, ela está sentindo falta dessa rotina, aquelas questões que estavam ligadas a ela ao dia a dia, né? Do seu agito do trabalho, do dia a dia do trabalho, ele está sentindo falta disso, né? E isso vai ocasionar o quê? Um outro ponto, um estresse, né? Eu acabei de falar logo no início do vídeo, né? Que eu estou postando para vocês,
que ontem eu queria executar o meu trabalho e em função de toda essa paralisação, né, que os trabalhos, né, das empresas que prestam serviços de internet estão reduzidos, e, enfim, que eu querendo fazer dentro, eu tenho um ritmo de trabalho e eu não conseguia fazer o meu trabalho dentro do ritmo que eu estou acostumado a fazer, né? Então aquilo me causa um estresse, você acaba ficando estressado, porque você quer ver o resultado, você quer ver a coisa acontecendo, né? E isso acaba te deixando tenso. Foi assim que eu estava me sentindo ontem. Aí tem as questões, né, de doenças, poluição, isso também, né, é muito grande, porque eu já conversei com vocês em outras oportunidades, em outros textos da nossa disciplina, né, do lixo que é descartado de maneira irregular, né, pelo consumo, grande consumo que a economia, que o povo faz, né, o descarte do lixo, né, onde tem lixo tem doença, né, e onde tem poluição provoca-se doença, né? Então vocês estão percebendo que com essa menos movimentação das pessoas nas ruas, né, constatou-se que a poluição reduziu, né, a tal da camada de ozônio diminuiu. Algumas praias que eram extremamente poluídas, porque desaguavam naquelas regiões ali lixos, né, ou de indústria, ou pelas pessoas mesmo que frequentavam as praias estão limpíssimas, né? Outro dia eu vi uma imagem de uma praia de Mauá, que é considerada uma das praias mais poluídas do Rio de Janeiro, né? Depois de Ramos, e a praia começou a ficar uma cor clara. Então a gente percebe o quanto nós contribuímos com essas questões negativas, né? E isso está tudo ligado ao progresso? Está tudo ligado ao progresso também. E a outra parte que eu já falei é a economia, né? Tudo é movimentado pela economia, né? Se a economia para, o mundo para, o país para, né? Por isso essa grande questão aí desses debates, né? Se deve fazer para um retorno vertical, horizontal, por cima, por baixo, enfim, ou seletivo, né? Os debates são imensos, mas ninguém apresenta de fato uma solução prática para o problema e que resolva de maneira plausível. Tá? Então, todos nós estamos envolvidos nessa questão do progresso. Agora, para se organizar tudo isso dentro de uma sociedade, né, lá em 1948, né, foi criada pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? E o autor ele usa no livro aí 8 direitos que ele cita. Eu vou pegar alguns aqui para vocês terem uma noção. E ele fala, né, dessa questão de viver dignamente. Ele vai falar lá na página 15 alguns que eu marquei aqui que eu achei interessante para a gente debater, e você vai pensar aí se esses direitos, né, pensados lá em 1948, né, pela ONU, eles na prática hoje são respeitados. Então eu coloquei aqui o artigo 1, olha só o que o artigo 1 dos direitos humanos fala. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação uma às outras com espírito de fraternidade. Né? Essa questão de espírito de fraternidade a gente vê muito quando acontece tragédias, né? Que a gente vê o povo brasileiro, ele tem muito disso, esse calor, né, de ajudar o outro, né? Nós vemos nesse momento aí muitas pessoas fazendo a sua parte em ajudar o outro, aquele que está desempregado porque a empresa do patrão fechou, porque não pode funcionar, enfim. E isso vai acarretar numa série de problemas, né? Porque vira uma bola de neve esse grande problema. Então você vê que ele fala de nascer livres e iguais. A ideia
inicial desse fundamento é da ONU? Não. Né? Nós sabemos que quem fala primeiramente sobre esse conceito é John Locke. Né? John Locke fala, né, que todo cidadão é livre, tem o seu direito de participação nas questões políticas, né, tem direito a ter uma propriedade, ser proprietário de um pedaço de terra. Enfim, ele já começava a discutir isso ainda há alguns séculos atrás. Isso não é de agora. Né? A ONU só pegou isso e uniu num artigo nos direitos, né, humanos. Aí eu marquei também aqui o artigo 3, que ele fala assim: toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança nacional. Né? Vida. Para você viver, você precisa ter uma saúde de qualidade. Então, se você não for uma pessoa bem assistida pelo poder público que lhe dê essa condição, né, ficamos numa situação precária. Nós estamos passando por isso, né? Não preciso nem entrar em grandes detalhes do que nós estamos vivendo com o Covid-19, né? O que acredita-se, né, dentro do conceito, né, do capitalismo, é que você tem que trabalhar e fazer a sua cama financeira, né, para você sustentar todos esses momentos difíceis, né? Essa é a ideia, né? A questão é todos pensarem dessa forma. Aí ele fala direito à vida, né, e à liberdade. Quando você fala liberdade, né, óbvio que você tem que viver essa liberdade dentro das leis que regem o país que você vive. Então você precisa aprender, né, basicamente, que o seu direito termina aonde do outro começa. Então não é uma liberdade exacerbada. Ela pode ser, professor, uma liberdade controlada? Não é que uma liberdade seja controlada, né? Ela existe leis para poder você organizar a sociedade em que você vive. Então, se não houver leis, né, vira o quê? Um tremendo caos, que qualquer um faz o que quer, diz o que quer, e aí vira, né, o samba maluco, fica aquela coisa toda perdida. Então você não pode falar tudo aquilo que você pensa. Você pode ofender o outro se sentir ofendido. Né? Você não pode acusar o outro se você não tiver prova. Então, para isso, tem que se pensar bem do que é o conceito hoje sobre liberdade. E a outra é segurança nacional. Né? Ou seja, você tem que estar seguro. É outra questão que nós estamos vivenciando. Nós não temos uma segurança hoje, né, por parte do poder público de maneira que te deixe seguro. Né? Eu fiz umas postagens recentemente no meu Facebook, né, de umas fotos da época de desfiles de bandas fanfarras. Né? Aquilo era uma maravilha. Hoje se perdeu isso. Né? Festas típicas folclóricas, que você saía de um bairro de noite, volta a qualquer hora da noite para um bairro, para outro. Hoje essas questões se perderam, porque as pessoas têm medo de sair de casa. Tenho vizinhos meus que saíam à noite, hoje ele tem medo de sair para ir na esquina da sua casa. Então essa questão da segurança a nível nacional, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Aí eu marquei um outro aqui, que é o artigo 18, ele está na página 16, e ele fala assim, ó: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada e coletivamente em público ou em particular. Então ele está falando de uma liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Né? Questão de religião, ela é problemática, porque tem pessoas que não respeitam a religião do outro. Né? Quantas vezes vocês já viram, né, casos de pessoas agredindo as outras pessoas ou entrando
numa igreja quebrando imagens de santos. Quer dizer, isso é um desrespeito à religião, né? Então, isso ainda é conflitante. Apesar de nós vivemos um país múltiplo, de religiões múltiplas, mas nós sabemos que existe um país que essas questões de religião elas são muito sérias, né? Na África, por exemplo, né, são grupos extremistas. É bom entender que não é aquela coisa, né, do que eu chamo do Islã clássico, né, que é aquele Islã que não é violento, mas tem pessoas do mínimo da religião islâmica, né, que chega aos extremos e começa a perseguir cristãos, né? Então isso é extremismo. Então, entre as relações entre as religiões não pode haver esse extremismo. Tem que haver o respeito mútuo, né? Tanto da crença quanto da prática e quanto também de você mostrar que você participa daquela religião. E olha, interessante que nesse artigo ele fala que você também tem o direito de mudar. De repente, se o cidadão ele é católico, ele resolve ser protestante, né? Eu tenho uma amiga que ela já passou por todas as religiões possíveis que você imagina no mundo. Hoje ela é, né, de Umbanda. Então, mas ela teve a sua liberdade de escolha. Ela, hoje eu estou me sentindo bem nessa religião que eu estou praticando. E é assim que tem que ser, liberdade. Então ela tem a liberdade para expressar, para sair vestida a caráter, fazer aquilo que ela bem entender, para ter o orgulho de mostrar a religião que ela exerce. E isso é importante. O outro artigo é o artigo 7, né, que ele fala sobre todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitação a tal discriminação. Então, todos são perante iguais à lei, né? Não importa quem você seja, não importa, né, qual é a posição social que você está situado. Eu me lembro de uma fala do ai meu Deus do céu, como é que é o nome dele? Fugiu. Do Enéas Carneiro. Ele, no seu dos debates, ele falava o seguinte: a diferença entre um faxineiro e um engenheiro só é de conhecimento, mas perante a lei, os dois têm os mesmos direitos, né? O arquiteto não tem mais direito do que aquele operário, por mais simples que seja a sua profissão. Então, na hora de um julgamento, na hora de fazer um julgamento, né, criminal, seja ele qual for, não pode haver distinção, né, entre um e outro, né? A lei prevalece para todos, então você não pode discriminar. Vamos julgar de maneira diferente o engenheiro porque ele socialmente está numa categoria acima do pedreiro. Não. A distância entre os dois ela é só de conhecimento, mas em direitos e em deveres os dois são os mesmos. E ele fala também sobre os direitos do jovem, né? A ONU também defende essa questão. Então, nos direitos dos jovens, nós vamos encontrar lá na paginazinha 19, né? Tem 19 e 20. Eu marquei aqui 3. Artigo 1, artigo 8 e o artigo 9. O artigo 1 ele fala assim, ó: a juventude tem o direito de ser considerada como um grupo específico com seus valores próprios e uma parte da sociedade. Então ele está dizendo o seguinte: olha, essa juventude aí tem particularidade, porque ela está no processo de transição, então, de busca de conhecimento, né? Ela tem que ser considerada um grupo específico, né? Você não pode fazer distinção dela, porque ela tem hoje importância. Talvez na virada do século XX para o século XXI, nós tivemos uma participação da juventude muito importante, principalmente, né, no movimento Caras Pintadas, né, quando o atual presidente da República, né, o Fernando Collor de Mello, pediu para que todos fossem de verde e amarelo para fazer uma proteção, uma, né,
e apoiar as ideias dele de governo, todos os jovens foram para a rua vestidos de preto. Então ela estava se mostrando, ó, nós temos um posicionamento específico na sociedade, então também somos participativos. Então ele está dizendo isso, desta importância. O outro é o artigo 8, que é o direito à vida escolar. Né? O jovem tem o direito a uma vida escolar estável e progressiva, o que equivale a um horário equilibrado que lhe permita tempo livre necessário para as atividades e os intercâmbios entre alunos e professores. Então ele está dizendo o seguinte, você tem que ter direito a estar estudando. Né? Nós, aqui eu, um professor de uma escola pública, e você, aluno de uma escola particular, perdão, e você, aluno de uma escola particular, são grupos privilegiados, porque nem todos podem colocar nem todo pai irresponsável consegue colocar na escola seus filhos numa escola particular, ele tem que ir para uma escola pública. E às vezes, quando essas crianças vão para essas escolas públicas, ela encontra diversos problemas, né? São escolas com estruturas precárias, né? São escolas que não são informatizadas, são escolas que têm problemas com falta de professores, né? Tem escolas que não dão a ela o total uma estrutura melhor para ela poder frequentar aquela escola. E aí não é problema dos professores, não é problema de quem administra as escolas, é um problema de quem governa, que não põe aquela escola num padrão que possa adequar decentemente àquela escola pública, né? Eu tenho exemplos do município onde eu moro, de escolas onde alunos iam para a escola, chegavam lá, não tem merenda. E os alunos foram para a escola, chegou lá, e agora não tem luz, volta para casa, o professor faltou, enfim. Tem essas precariedades, né? A gente vê alguns administradores, né, de municípios tentando mudar isso, mas o que ainda se faz ainda é muito pouco, né? É muito pouco para que essas escolas absorvam os alunos de maneira adequada, para que ele possa ter esse direito de fato. E o último artigo, o artigo 9, ele fala assim, o direito a oportunidades iguais. O jovem tem direito a uma educação não seletiva e não competitiva. Né? Então, o que ele está dizendo? Você não pode discriminar um jovem. Né? Ele aqui, o artigo ele não entra muito em detalhe, né? Mas eu costumo dizer, ainda há o preconceito na hora de seleção de alguém que vai trabalhar numa empresa, né? Ou é pela cor, é pela classe. Isso voltemente vê reclamações aí no âmbito social, né? Então isso ainda acontece, infelizmente acontece no mercado de trabalho, né? Eu gosto muito do projeto que algumas empresas têm, que é incentivado inclusive pelos governos federais, desde que ele foi criado, que é o projeto Jovem Aprendiz, né? Que ele entra pelaquela empresa bem cedo, trabalha meio expediente para não atrapalhar o horário de trabalho dele, e ele passa por todos os setores, né, da empresa para aprender a rotina daquela empresa, de como trabalhar todo, e muitas das vezes aqueles jovens são efetivados. Isso é importante, mas não são todas as empresas que adotam esse projeto. Deveriam, porque é importante para poder inserir aquele jovem no mercado de trabalho. E na parte final, é a parte de moradia, um direito, né? Que é, e aí eu volto lá no iniciozinho do capítulo, no artigo 25, né, da página 16, que ele fala assim: toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, tá aí, ó, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis. Direito à segurança em caso de desemprego, doenças, invalidez,
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistências fora do seu controle. Esse finalzinho aqui é interessante, né? Que quando ele fala de meios de subsistência fora do seu controle, nós podemos incluir a ação que foi feita nesse governo, né, do auxílio dos R$ 600 do Covid, né, para aquela categoria dos trabalhadores não formais. Né, R$ 600 não vai resolver a vida de ninguém, né, mesmo sendo em 3 parcelas de R$ 600. Mas foi um mecanismo encontrado pelo governo para ajudar uma determinada camada da sociedade brasileira que está envolvida nesse problema aí do Covid-19. Então ele fala de muitas coisas aqui que você percebe que é importante, moradia, segurança, né? Que quando ele fala de dar assegurabilidade à sua família, você tem que ter emprego. Sem emprego você não dá essa assegurabilidade para a sua família. Então, sem emprego você não mantém isso vivo. Infelizmente você não mantém, né? E na parte final aí, né, eu acentuei o direito à saúde, que hoje nós estamos tendo essa briga, que virou questão quase praticamente política, né, em relação ao Covid. E o que todos nós esperamos é que haja um consenso, né, que eu não penso que política se resolva de uma maneira de forma bipolarizada, né? Política se constrói de maneira entre quando os homens que estão no poder se aproximam e dividem ideias para ver quais são as melhores ideias para ajudar o povo e o país onde você vive, né? Não acredito que discussão política que leva para uma divisão, você não vai conquistar nada com isso, né? Vai ficar sempre uma divisão polarizada e que não acrescente nada, né? Fica só aqueles grupos discutindo, né? O que o daqui fala, o daqui discorda, o que o daqui fala, o daqui discorda, e fica nessa infinita discussão que não chega a lugar nenhum. Então eu penso e espero, né, que todos aqueles que estão na frente dos governos, não me falo especificamente ao Brasil, porque esse problema não é um problema só nosso, é um problema do mundo, que haja essa harmonia, que haja essa aproximação e haja um consenso de ideias, porque somente a apresentação de ideias é que nós vamos superar todo esse problema, ok? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Tchau.